gente, esse é o episódio 2 de Pode Questionar. Eu sou o Daniel, Saul tá comigo aqui. Dá um oi, Saul. E aí, gente, estamos aqui de novo, né? Boa tarde pra vocês, boa noite. Não sei que horário do dia vocês estão. Bom dia. Bom dia, que é universal, né? Bom dia o dia todo. A gente vai falar hoje sobre alguns erros exegéticos que as pessoas fazem, muito bestas. A gente fez um vídeo complicado lá, mas assim, aquele é o nível mais alto que você, mais ou menos também, né? Então, um acadêmico, ele vai até mais, ele analisa até mais coisa. Mas o que a gente consegue chegar é esse o nível de exegese que a gente consegue chegar sem ser acadêmico. Mas a gente pode fazer uma análise simples, tá? Eu não sei se eu mencionei no vídeo, mas eu vou mencionar de novo. Tem níveis de exegese, gente. Você não precisa ler todos os textos. Ah, não, vou abrir a Bíblia. Peraí, que eu tenho que ler todo o contexto histórico de Zacarias. Para depois... Não necessariamente. No caso dos profetas do Antigo Testamento, eu recomendo, sim, toda vez que você for ler, você revisar. Ou então, pelo menos, depois de um tempo que você já tenha estudado todos os profetas, você já vai ter na cabeça. Porque é complicado mesmo. Sem contexto histórico, os profetas do Antigo Testamento não dá. Mas se ler o Mateus, uma carta de Paulo mais tranquila, você não precisa ficar todo momento analisando. Você pode ler um salmo por devocional. Você não precisa ficar lendo todo o contexto histórico do salmo, né? Então tem níveis de leitura. Então... E outras questões relacionadas a tempo, né? Se você é um pregador como nós dois também, você que está assistindo, talvez você não tenha tempo para fazer uma exegese completa, igual a gente te mostrou no episódio 1. Mas, se você tem, por exemplo, uma Bíblia de estudo, aí nós já podemos diminuir esse tempo, encurtar esse processo de exegese. E aí, como o Saulo falou, tem os níveis que você vai fazer. Às vezes você não precisa fazer a exegese do texto completa para você entender, porque o texto às vezes é muito claro, né? Tem texto que você nem precisa fazer uma análise muito complexa. Olha que legal, na tradução judaica também tem uns níveis de exegese. É que eu não lembro mais os nomes, eu fui estudar e nunca mais falei deles, né? Mas uma hora eu falo eles aqui de novo, talvez até pesquise enquanto o Daniel vai apresentar algum texto. E aí a gente fala, né? Tem uns livros, eu lembro do SOD, acho que o SOD é o último nível, se não me engano. Tem o livro de leitura normal, né? Devocional, até a leitura um pouquinho mais complexa, O máximo, eu acho que a gente chega até no Ramesh ou no Rash. E aí, o que é esse nível? Esse é o nível máximo que você consegue de entender o texto. Aí tem um nível a mais acima desse, que é o dos profetas. Os profetas, eles pegam no texto uma coisa que eu não consigo. Isso é muito legal. A gente conversa disso. A gente vai fazer um vídeo só disso, cara. Eu sempre vejo as ideias boas assim, né, cara? Então aguardem aí. Muitas novidades vêm aí. Esse é apenas o episódio 2. Você que tá aí, já deixa o seu like, já compartilha, deixa o seu comentário pra gente saber o que você tá achando dos nossos vídeos. E aí a gente tem muita coisa pra trabalhar. Esse canal vai ter muita discussão pesada, tá? Você que gosta de Bíblia, filho, vai ter nível de estudo de todo nível. Leitura simples, que nem hoje vai ser só leitura simples, tá? Não vou mexer com hebraico nem grego. Vou tentar. Mas a gente não vai falar muita coisa complicada. Vou mostrar pra vocês como é que é importante. Alguns falam que não é importante porque o estudo da Bíblia é coisa de teólogo, tá? Cuidado, tá? Cuidado, porque vocês vão ver como é que é ridículo os erros que a gente comete. Não é diminuindo todos nós, mas é porque a gente faz uma coisa. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu não vou falar de Mateus 24 tudo aqui não, mas lembra daquele texto? Haverá guerras, rumores de guerras e tal. Aí a gente fala, isso. Aí olha o tanto de guerra que tá vendo, logo Jesus vai voltar, logo. Deixa eu contar um negócio, meu irmão. O texto continua assim, ainda não é o fim. Não é sinal da volta de Jesus. O aumento delas, tipo, agora mesmo é um grande sinal, porque a gente teve 2 guerras e já vem mais outra, provavelmente uma terceira guerra mundial, não quero assustar, mas provavelmente vai ter uma terceira. Então, assim, já começamos assim o podcast. Terceira guerra já começamos mundial vem bem. aí. Terceira Muito bom. Mas a distância entre um e outro, ela tá diminuindo. Isso é o sinal da volta de Jesus. Mas não é definitivo, como Jesus disse, ainda não é o fim. Então são erros básicos de exegese. A gente vai ver a gente vai analisar 3 textos hoje. Daniel, eu gostaria que você comentasse sobre Mateus 7 aí, primeiro. Iremos Você que é mais bonito. Mas e aí? Obrigado. Mas aqui, e o vídeo lá, você vai compartilhar ele também? Ou a gente já entra direto no texto? A gente trouxe uns videozinhos bacanas aqui.
Só pra gente ver como é que a gente tem gente. Pra vocês verem, tem gente que erra esses textos. É por isso que a gente vai trazer. Esses são os que a gente mais erra, né? Daniel citou um de Jó também, mas a gente não vai falar de Jó não, já é muito complicado pra gente trabalhar. Vamos lá. Não iremos falar Aqui, sobre todos hoje, né? Até porque não dá tempo, e aí, para não cansar vocês também, a gente acredita que, vendo alguns textos que as pessoas erram, já que a gente no primeiro episódio ensinou como fazer exegese, a gente mostrar alguns erros, e já que a gente falou no outro episódio sobre como fazer exegese, agora a gente vai te mostrar o que não fazer, como não fazer exegese, de acordo com algumas interpretações que a gente vê. Vai pedir punha. Pode soltar. Sempre tomamos o susto, né? Vai pedir punha raivado. Pedir punha raivado. Aqui. Deus tá vendo você julgando a mãe do Husky, porque ela cria Husky no Brasil, viu? Aí você vai ver que texto é esse que ela tá citando. Olha só. Não julgueis para que não sejais julgados. Daniel, você faz as honras de explicar por que tá errada a interpretação dela? Não pode julgar ninguém porque julgar é pecado? Faço sim. Aqui temos a versão NVI, né? Capítulo 7 de Mateus. E ela vai citar o texto: não julguem para que vocês não sejam julgados. Agora, fazendo a leitura do texto, vamos lá a partir do verso 1, já lemos, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Agora veja o 2. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ponto. Vamos parar aqui, porque essa é a divisão do texto. Eu esqueci agora o nome que a gente dá, mas essa divisão, a partir dos 6 ele está falando de outro texto já, e aí a gente... perícope, lembrei. E aí a gente divide assim para saber do que o autor está falando. E aí Jesus está falando do tipo de julgamento, e aí na sequência está falando de outro texto. Bom, por que está errado o vídeo do Husky aí, né? Porque ela vai falar: não julguem para que vocês não sejam julgados. E é uma interpretação muito recorrente que a gente vê em muitas pregações e em muitas falas das pessoas. Só que o entendimento geral é que nós não devemos julgar ninguém, as ações de ninguém, em nenhuma hipótese. E não é isso que Jesus disse. Jesus disse: não julguem para que não sejam julgados. Mas ele vai dizer: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então ele não está querendo dizer que o julgamento ele é errado, porque ele diria isso aqui. Mas ele está dizendo que o julgamento hipócrita está equivocado. Se você está condenando algo no seu irmão, que quando você está numa situação que é pior do que a dele ou igual, então é isso que ele está condenando. Se o seu julgamento é hipócrita, você está errado em julgar. Então esse é o tipo de julgamento equivocado. Ele não está dizendo que você não deve julgar em hipótese nenhuma. Ele está dizendo que você não deve julgar de maneira hipócrita. Vai lá, Saulo. Eu tenho entendido da mesma maneira, Daniel. Acho que todo leitor desse texto vai entender da mesma maneira, porque o que está julgando, o que Jesus está falando que é proibindo aí, não é o julgamento. É o julgamento hipócrita. É outro tipo de julgamento. Eu gosto também de analisar, tem um livro também que a gente faz na exegese, de quando, por exemplo, os evangelhos, eles estão histórias repetidas em alguns momentos. A gente olha o paralelo dela para ajudar a gente a leitura. O interessante é que o paralelo de Mateus também explica a mesma coisa. Então, eu acho que até o de Lucas é até mais claro o que Jesus está querendo dizer. Vou compartilhar a tela também, Dina. Olha só, chique. Olha que bonito aqui, olha. Eu tô lendo a NVI também, porque a NVI é mais fácil de ler. Não vou mentir, não, é mais fácil para todo mundo entender o que está querendo ser dito aqui.
O paralelo é Mateus 7, lembra? Mateus 7, não julgueis. A gente gosta, é incrível como a gente ama isolar versículos. Eu vou repetir isso 1000 vezes. A gente ama isolar versículos. A gente pega, fala pra pessoa, olha só, vocês estão me julgando? Não julguem, né? E não serão julgados, né? Ele esqueceu desse detalhe. Olha só, desenhei bonitinho, né? Eu tô gostando desse negócio de desenhar, então vou usar ele também, tá? Não julguem. Lê só isso. Em Mateus 7. Em Lucas, não tem nem como fazer isso, porque o texto próprio já diz, né? E não serão julgados. A ideia do texto é: cuidado, se você vai julgar alguém, lembre-se que você também será julgado. Aqui a gente entende que quem julga você, que você vai ser julgado, será o próprio Deus, pelo contexto anterior, né? A gente fala de contexto da perícope, mas a gente tem também o que Jesus está falando no contexto todo, né? Em Lucas 6, ele fala: portanto, sejam misericordiosos como é misericordioso o Pai de vocês. Aí começa a próxima perícope. Não julguem, não serão julgados. Julgados por quem? Pelo contexto total, é muito razoável supor que é o Pai aqui. Este aqui que está julgando você, tá? Só um detalhe da exegese. Não condenem, não serão condenados, que é uma repetição do que diz. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem, isso aqui é uma expressão idiomática da época, medir quer dizer julgamento também, tá? É tudo paralelo. Você percebe que o texto está tudo em paralelo? Ele está repetindo a mesma ideia para as pessoas lembrarem. É uma ideia que tinham na época de repetir para você lembrar. Jesus fez também a seguinte comparação. Aí Lucas acrescenta: pode um cego guiar outro cego? E aqui que está a parte legal que Lucas traz, que Mateus não traz. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? Ele está dizendo: se você julga o seu irmão e você é um cego, como é que você vai guiar ele? Se você é cego também. A ideia é que você está julgando uma pessoa e você é igualzinho a essa pessoa. Você está ensinando, você é um cego ensinando um cego. E eu gosto dessa comparação porque ele está dizendo assim: você que gosta de julgar, você, para começar, nem enxerga direito. Você está cego. Por isso que lá no Mateus 7 ele fala da viga. A viga tá. O cara tá com um cisco no olho e aí fica lacrimejando, né? Aí Jesus faz uma piada. E a viga no seu? O cara tá cego já. A viga tá inteira no olho dele. Aí ele fala. E aí que é a parte legal desse verso, que explica totalmente, só para Lucas vem corroborar com o que a gente está falando. O discípulo não está acima do seu mestre. Beleza? Olha o raciocínio. Isso aqui é lógica. Não está acima do seu mestre. Beleza? Beleza. Em conhecimento, o mestre sabe mais. Mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Todo aquele que é bem preparado, ele é como um mestre para o outro. E aí ele fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e tal? E repete. Repare o detalhe aqui, olha que legal aqui. Só no português, não estou nem fugindo do texto. Por que ele disse isso? Porque ele está falando do cego. Se você estiver bem preparado, todo aquele que for bem preparado será como mestre do outro. Só que o verso anterior fala de cegos. Mesmo você sendo cego, você pode ensinar seu irmão. Quando? Quando você estiver bem preparado. Você percebeu? O problema não é julgar. É julgar errado. Olha só que dificuldade de entender. E ele vai falando, hipócrita, a mesma coisa que Mateus 7 fala. Ok, beleza? Acho que já falei até demais já. Pois é, gente. E aí vocês viram aí um texto. Eu quero rapidamente citar Efésios 5, que é um texto que fala justamente sobre essa questão de julgamento, né? Olha o que vai dizer o verso de número 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Essa aqui é a versão NVI, mas se vocês forem em outras versões, vocês vão ver que está escrito antes condenai-as ou reprovai-as. E aí, por que Paulo está falando disso aqui? Paulo escreveu essa carta aos Efésios, o capítulo 5, e aí no início do capítulo ele está o tempo todo falando sobre ser imitador de Deus. Você pode ler, você vai ver isso.
está falando o tempo todo sobre ser imitador de Deus. E ele, na sequência, ele traz um monte de ações, de atitudes que não são coisas que são compatíveis com quem é cristão, com quem é santo. Paulo vai usar esse termo. E eu estou resumindo para não tomar tanto tempo, né? Mas essa é a ideia geral de Efésios 5. E aí ele está dizendo que as obras infrutíferas do versículo 11 são as obras que ele falou no anterior, na parte anterior do texto. E aí ele vai dizer que nós não devemos participar com ele dessas coisas. No versículo 7, por exemplo. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Agora, ele não para por aí. Ele vai mais adiante. No 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, existe uma diferença entre aquele que é filho de Deus e aquele que é filho da luz, aquele que é filho das trevas. A gente conhece pelas obras deles, igual a gente viu aqui no decorrer do capítulo 5. E no 11 ele vai falar, exponham-nas à luz. Então ele está dizendo, em outras palavras, que nós devemos fazer sim julgamento das obras deles, porque existe diferença entre obra das trevas e obra da luz. Então perceba que, onde eu quero chegar, nós devemos fazer julgamento de ações que vão contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. E então nós devemos ir contra essas atitudes. Então percebam que não é apenas não julgar, mas é julgar corretamente se nós estivermos sendo filhos da luz, se nós estivermos vivendo como aquele que é imitador de Deus. Só para comentar também, Daniel, eu vou compartilhar a tela também. Tem uma coisa interessante nesse texto também. Como eu falei, o texto de Lucas complementa o de Mateus e assim também é exegese também, tá? É um dos papéis da exegese. Se você reparar na parábola de Jesus no verso 40, ele mesmo diz que você pode ensinar alguém. Mas, aqui é a oposição, esse mais, tá vendo? Mas, o discípulo não está acima do seu mestre. Beleza, o professor não está acima do seu mestre. A ideia é que o professor não está acima do mestre. Mas, olha a oposição. Olha o texto. Todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Ou seja, todos podem ensinar. O texto está ensinando, o verso 40 de Jesus diz que você pode ensinar. Mas você tem que entender bem o assunto. A ideia é essa. Você tem que entender bem o assunto. Se você não entende bem o assunto, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Um cego guiando outro cego pro buraco. Aí, o princípio geral de Lucas 6, do 37 ao 42 é isso. Se você quer dar uma de professor, saiba o que você está falando, pelo menos. E aí fala dessa palavrinha interessante aqui, Daniel, né? O preparado. Como é que eu sou preparado? Olha que legal. Agora vocês vão abrir a mente aí, né? O mindset. O texto famoso. Vocês nunca repararam isso, mas o texto famoso explica esse texto, né? Que é o comentário da Bíblia, é a própria Bíblia. No 2 Timóteo 3,16 é o famoso texto: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Olha, a escritura é útil para o ensino. Você quer ser um professor, não quer? Então você tem uma base, ela é útil para o ensino. Para a repreensão. Opa, eu posso repreender meu irmão, olha só. O Deus de amor, que criou seus filhos de amor, eles também podem repreender. Inclusive Deus repreende, que interessante, Deus é de amor, mas é de justiça. Para a correção, eu posso corrigir meu irmão. E para a instrução na justiça, e aqui a instrução na justiça sou eu mesmo, né? No caso, tudo esse texto aqui, ele está falando da Bíblia, Deus te corrigindo através da Bíblia. Certo? Beleza. Eu não estou... você estaria falando provavelmente, nossa, ele está falando da Bíblia, ensinando a si mesmo e está falando que eu posso julgar o irmão. Mas olha o que está escrito na frente. A fim de que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Olha só a palavra. Preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação por seu reino, e eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo,
corrija e repreenda. Olha só. A ideia da Bíblia te corrigindo e também você corrigindo o irmão. Percebeu? A ideia aqui do texto é uma carta, né? Então ela está na sequência. Na sequência, a Bíblia te corrige, te repreende e te instrui para a justiça, a fim de que todo mundo seja preparado. Aquela para Lucas. Assim você foi preparado para ensinar como professor. Lembra de Lucas? E ele continua para te mostrar que a Escritura te corrigiu para você corrigir alguém, né? Aí ele vai no verso 2. Pregue a palavra e esteja... Olha a palavra de novo. Preparado. Eu gosto de prestar atenção como as palavras se repetem. O tema está aqui, né? Preparado. A tempo e fora de tempo. Você tem que estar preparado em qualquer momento. Para quê? Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. A gente lê a Bíblia em capítulos, né? Mas o texto, ele na verdade, ele está te guiando. A Bíblia é inspirada. Está inspirada na presença de Deus, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Ou seja, você tem que estar preparado para esse momento, que Deus vai julgar os mortos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija e repreenda. Você tem que estar preparado para quê? Para o dia que Jesus vai julgar. E esse preparado tem que também levar a outro momento, que é corrigir, repreender e encorajar toda a paciência de ensino. E aí ele termina falando que pois chegará o tempo que não suportará essa doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir, a coceirinha no ouvido. Que tempo mais propício para a gente dizer isso do que hoje, que todo mundo quer a sua coceirinha no ouvido. Então, vamos resumir aqui o que a gente já entendeu até agora. Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Se você é hipócrita, você vai ser como um cego que guia outro cego. Mas você pode ser um professor, se você souber do que você está falando. Como você vai saber que você está falando? Com a Bíblia. Porque ela foi criada para te corrigir. E quando estiver corrigido, aí você pode corrigir alguém. Você percebeu? E ela também te serve para te preparar para o dia do juízo. Então vamos analisar bem o contexto. Vamos ler os textos. Sim, você pode corrigir. Mas na verdade você nunca vai corrigir com o espírito de que você sabe mais que você... Porque... se você está querendo ter esse espírito na hora de corrigir seu irmão, você não está corrigido, você não está preparado ainda. Quando você estiver repreendido, pronto para a justiça, que é o que o texto de Timóteo fala, ali você pode ensinar seu irmão. E quem vai ensinar, é lógico que não vai ser você, Deus vai te usar como instrumento. Então, toda a tônica da Bíblia é, se você vai julgar, deixa Deus te usar, e não você com suas próprias opiniões, né? Senão você se torna hipócrita, beleza? Falei pra caramba, né? Não consigo me segurar. É importante realmente falar sobre isso, né? Porque é um tema que as pessoas entendem errado, mas está aí. Agora estão desmistificadas, está desvendado esse texto. E vou pedir para Saulo mostrar o segundo vídeo. A gente vai estar falando sobre o próximo texto que as pessoas entendem errado. É um problema aqui, né? A gente vai ter esse texto de Coríntios é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar resumir bem, tá? O de Mateus é legal, porque é muito importante esse texto. O de Coríntios, ele é importante, mas... ele é um texto importante de Coríntios, mas ele não é tão perigoso você interpretar ele errado. Não é tão perigoso. A interpretação que as pessoas dão não é tão perigosa. Então a gente dá para resumir bastante, tá? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Não limite suas expectativas ao que já conhece. Deus tem planos grandiosos reservados para você, além da sua imaginação. Acredite no poder do amor divino e confie que Ele está preparando algo extraordinário. Abra seu coração para receber as surpresas maravilhosas que Ele tem guardado para você. Bonito, né? Piedoso, bem piedoso. Do jeito que a gente gosta. A famosa... é um texto bem piedoso. Quer fazer as honras, Daniel? Por que a interpretação desse texto aí tá errada? Então bora lá, né? Segundo texto aí, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler
para ver do que Paulo estava falando. Do 6. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E eu vou parar por aqui. O que Paulo está falando desde o versículo 1? Ele está dizendo que quando ele foi pregar aos coríntios, né, a igreja de Corinto, a esse pessoal que recebeu essa carta, ele disse que ele não foi pregar com palavras de sabedoria humana. Se você ler do 1 até onde a gente chegou, ele está dizendo que ele não foi com palavras de sabedoria, ele não foi com palavras bonitas, ele não foi com um discurso bonito, ele não foi com palavras humanas, mas ele foi com sabedoria de Deus, assim como ele disse aqui. Então, esse é o contexto que ele está falando. Agora, quando ele chega no versículo 9, ele vai dizer que ele vai citar um texto de Isaías, né? E aí ele vai dizer: como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, veja que o vídeo trouxe uma ideia de que já que nós não vimos, nem ouvimos e nem imaginamos o que Deus preparou, então nós podemos confiar que Deus está preparando algo para nós também, que nós nunca imaginamos, nunca vimos e nunca ouvimos. Mas esse texto está sendo interpretado de maneira errada, justamente porque o 10 explica de maneira muito tranquila, muito fácil. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, aquilo que estava oculto, que olho não tinha visto, ouvido não tinha ouvido, foi revelado por meio do Espírito. E isso que Deus revelou por meio do Espírito, ele revelou também para Paulo, quando ele foi pregar aos Coríntios. Então, veja como é importante nós termos o contexto em mente, nós sabermos do que o autor está falando, para a gente não cometer determinados erros. Porque a gente pensa que o texto está falando uma coisa, quando na verdade não é aquilo que a gente pensa. Então a gente tem que abandonar, como foi dito no primeiro episódio, as ideias pré-concebidas. A gente tem que tirar do texto o que ele está falando. Porque hoje em dia acontece muito isso. As pessoas terem um conceito e se apoiar na Bíblia para tirar versículos que deem argumentos para fortalecer aquele conceito. Quando na verdade nós deveríamos tirar da Bíblia o conceito que ela está nos trazendo. E outra coisa interessante que eu quero citar aqui é justamente essa parte de que o Espírito sabe as coisas de Deus, né? Porque as coisas do homem, Paulo vai dizer, só o homem sabe. Agora, as coisas de Deus, só o Espírito sabe. E aí, agora eu vou passar para Saulo comentar um pouquinho em cima também. Em cima disso. Olha que interessante. Esse verso, a gente esquece um detalhe. Eu vou só, primeiro eu tenho começado de trás para frente, né? Olha só. Pois quem dentre os homens... Olha só, vamos analisar assim. Vamos tirar nossa... Se você é anti-trinitariano, eu não ia falar desse assunto, mas já que Daniel puxou, eu tenho que falar. Você tem que reparar nesse texto. Porque dentre os homens, o sujeito aqui é plural, percebeu? Dentre os homens, no meio dos homens, vamos traduzir para nossa língua, tá? Esse português ainda está arcaico esse português. No meio dos homens, olha só, no meio dos homens, os homens conhecem as coisas dos homens, né? Pois que dentre os homens
Quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Quem é que entre os homens conhece as coisas dos homens? A não ser o espírito do homem que nele está. Reparou? O espírito do homem. E aí o espírito aqui eu tenho o sentido de entendimento, né? O espírito de mente do homem, né? É porque essa palavra é um pouquinho complicada de traduzir, tá? Uma hora a gente conversa só sobre isso. Ou seja, a mente do homem consegue entender o homem. O espírito também tem ideia de essência, né? Enfim, o homem consegue entender o próprio homem. Mas, olha só, que legal. Que vem de seguir. Para que entendamos as coisas de Deus, tal. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, os seres humanos se entendem através do seu espírito, né? O espírito do homem. O homem entende o espírito do homem, né? É um negócio até complicado traduzir esse negócio de espírito. O espírito do homem que nele está. Ou seja, um homem consegue reconhecer um homem pelo espírito do homem que nele está e tal. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Você está percebendo? O sujeito primeiro é plural. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que apenas Deus reconhece a Deus. Por causa do Espírito de Deus. Olha que legal. E aí e olha só, a comparação não é igual. Da mesma forma, não é igual. Não é exatamente igual, é da mesma maneira, né? Por que não é da mesma maneira? Porque o homem, ele tem um nível diferente. Deus é maior que homem. Mas os homens estão no mesmo nível e eles se reconhecem. Da mesma maneira, Deus está no mesmo nível de Deus e ele se reconhece. Só o Espírito de Deus reconhece a Deus. O que o texto está parecendo nos dizer é que o Espírito de Deus é Deus. Mas não é exatamente Deus Pai. É um negócio interessante para a gente reparar. Só Deus reconhece um Deus. Alguém que está na mesma categoria. E o Espírito de Deus está na mesma categoria. Você percebeu? É um negócio muito fenomenal. Mas vamos falar do texto que nos interessa, né? Qual o pecado exegético do verso 9? O anterior e o posterior. Se você tivesse lido, já tinha resolvido o problema. Porque fala que o mistério que antes estava oculto, que era a crucifixão, que Deus pré-ordenou, já tinha pré-ordenado antes, ele agora está revelado. Agora, reparem quando Paulo usa essa ideia de agora, porque ele sempre contrasta o antes com o agora. O agora geralmente é na crucifixão, ou quando Jesus veio à terra. No caso aqui é a crucifixão. Todavia, aí ele fala, nenhum dos poderosos dessa terra entendeu. Nenhum deles entenderam. Pois se tivesse entendido, não tinha crucificado o Senhor da glória. Esse Senhor da glória é o mistério que fala no verso anterior. Aí vem o verso agora. Bom, como está escrito, né? Olho nenhum ouviu, nem o justo nem os ímpios ouviram. Nem ouvido, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso não está falando do céu, gente, ou de alguma coisa boa que Deus está preparando para você. Isso é o que antes do mistério ser revelado, nenhum olho, nem mente, nem ouvido, nem ninguém percebeu. Ninguém percebeu o que Deus tinha preparado. Aí ele fala, mas, e aí entra aquela questão da oposição de novo, né? Mas Deus o revelou. Então, o que você estava querendo dizer? Ah, não, mas eu quero entender que as coisas estão encobertas e Deus vai me mostrar depois e tal. Mas Deus já revelou agora mesmo. Através do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que antes não conhecíamos e nem tínhamos ideia do que Deus estava preparando para nós através de Cristo. Mas agora, aí cita o texto, né, de Isaías. A gente entende que é Isaías 64. Mas agora, nós conseguimos ouvir e ver porque o Espírito Santo revelou pra gente. É um negócio tão simples, gente. Tão simples que a gente erra, né, cara? É complicado. Realmente. Vamos falar de 1 Pedro, não só. Vou abrir aqui pra gente comentar. Aí sim, eu vou colocar um vídeo aqui. A gente termina. Sim, 2 Pedro, ele é um caso especial, né? Um caso especial. Já vai preparando o texto aí, tá? Ele é um caso especial, né? Quem erra ele, quer errar. Sinceramente, quer errar. Eu acho que eu até fiz um short dele, tá, gente? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais na minúcia. Mas a gente quer terminar aqui. São 3 textos básicos que a gente erra. A gente tá explicando devagar para que vocês entendam. Mas é um assim. Sinceramente, eu falo de novo, repito.
quem erra esse texto quer errar, porque não tem como errar esse texto. Agora, olha, repare aqui como eu falei, as pessoas querem errar esse texto. Olha só olha a contradição, né? Segundo o autor desse vídeo, ele cita Lutero dizendo que todos devem interpretar livremente as escrituras, todos devem ter essa liberdade, beleza? Aí, o cara cita São Pedro 2, não é 2 Pedro, tá? Não é 2 Pedro, eu estou errado aqui, é 1 Pedro mesmo. Antes de tudo, saber que nenhuma escritura é de interpretação pessoal. Será que é esse o significado do texto? É incrível, eu fico pensando assim, pra que eu vou ter um texto que não é pra eu interpretar? Deus vai escrever um texto pra ninguém ler. Não faz sentido nenhum para começar. Segundo ponto, aqui um vídeo católico, né? É um católico que tá falando. Se nenhuma escritura é de interpretação particular, pessoal, né? Ninguém poderia interpretar, nenhum papa. Então ele se contradiz no próprio argumento, tá bom? Ele se contradiz no próprio argumento. E aí entra aqui outro detalhe agora, né, Daniel? Eu vou comentar, mas se você quiser acrescentar uma última coisa, é contigo. Isso aqui, ó. Não fiquem com raiva da gente, viu? Amigos católicos. Não fiquem com raiva da gente, eu vou interpretar o texto do jeito que tá. Como eu falei, ainda que você queira usar o texto assim, tá errado, porque nenhum papa poderia interpretar nessa ideia. É a 2 Pedro mesmo. Eu não entendi, confundiram, colocou o 1 Pedro, depois no vídeo colocou 2, mas tá, não faz. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vamos começar com o argumento de Pedro? Esse assim, ele está começando um novo argumento. Não um novo tema, ele está seguindo o tema anterior, só que agora é um novo argumento. Nós temos ainda mais firme as palavras dos profetas. Beleza? É isso que Pedro começa o argumento assim. Vocês farão bem. Olha só como é que o texto está interpretado incorretamente. Vocês farão bem se nela prestarem atenção. Opa! Como é que eu vou prestar atenção sem interpretar? Já está errado aqui. Aí fala mais. Como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. O dia clareia e a estrela da manhã nasce, ele está se referindo aqui àquela profecia de Números e aquela de Malaquias, o sol da justiça, né? Mas a estrela da manhã aqui está referindo-se a Jesus. Beleza? Agora vamos seguir no raciocínio que a gente entende. Se a escritura não é para ser interpretada, por que o verso anterior diz que nós temos firme segurança na palavra dos profetas? E a gente vai fazer bem se prestar atenção. A única maneira de prestar atenção é se a gente ler. Terceiro, ela é como uma lâmpada que brilha no escuro. Lembra? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra e tal. Beleza. Beleza? Beleza. Eu concentrei só no brilho. Se é assim, se eu guardar a escritura e não deixar ninguém ler e nem prestar atenção, elas estarão no escuro, correto? Sim. Beleza, Saulo. Então, se a gente interpreta dessa maneira, que o texto está dizendo, não estou dizendo nada que o texto não diz, só temos uma coisa a dizer, então. Sabe qual é? A idade das trevas, é comumente chamada de idade das trevas, ela está muito corretamente dita assim, porque ela estava escondida. A Bíblia estava escondida. E como ela estava escondida, ela não tinha como iluminar o coração das pessoas. E o sol da manhã não poderia, e a estrela da manhã não poderia nascer. E ninguém poderia prestar atenção. Ou seja, se você quer proibir as pessoas de interpretarem a Bíblia, você quer proibir elas que elas recebam a estrela da manhã no coração. Percebeu? É muito terrível essa interpretação de que nada se pode interpretar. E aí vem o verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia de escritura é de interpretação particular. E aqui eu vou falar dessa palavra, Daniel, porque eu quero falar. Interpretação particular. Essa interpretação aqui é um texto complicado de traduzir, porque ele tem a ideia de soltar. Mas assim, no sentido de expor. Soltar para fora o sentido. Não é exegese a palavra, tá? Exegese é outra, mas ela também tem, ela é cognata, se eu não me engano, de hermenêutica e exegese. Então, ela tem a ideia de expor. Nenhuma profecia da escritura é de exposição particular.
Por quê? O verso seguinte. Olha só como é que o texto explica a si mesmo. Porque, percebeu? Exegese é isso, tá? Não sei se vocês perceberam, mas exegese a gente faz perguntas ao texto. E se o texto não responder, não invente. Nenhuma escritura de profecia é de interpretação particular. Por quê? Porque, tá no texto, porque, ó, jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. O texto é muito tranquilo. Tirar a Bíblia é tirar a luz do mundo que tem, tá? Você tem que prestar atenção. Nós temos firme certeza, preste atenção, porque nós temos firme certeza da palavra profética. Por quê? Porque antes de mais nada, nenhuma profecia veio de vontade humana. Não é de interpretação particular, e sim da interpretação divina, da vontade divina, nesse sentido, né? Não teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus guiados pelo Espírito Santo. Isso é muito tranquilo de entender. E assim, falando de mais textos que falam da Bíblia, você vai perceber um padrão. Os textos que falam da Bíblia, eles sempre estão preocupados em dizer, isso aqui não é vontade humana, isso Deus quis revelar a vocês, voltem-se para ela, ou então fala de que quem não se voltar para ela e traz uma maldição. É sempre assim. Essa é sempre a leitura de qualquer texto que fala da Bíblia, é assim. Quer ver um exemplo? Isaías 8:20. A lei e o testemunho, a Torá e os Toledotes, né? A lei e os mandamentos. Se não falarem por essas palavras, se não falarem de acordo com essa... De acordo com isso, né? A tradução seria essa. Se não falarem de acordo com isso, não verão a alva. Não verão a alva. Você percebeu? Você quer pegar um texto da Bíblia e interpretar do jeito que você quiser? Beleza, mas todos. E ainda que eu fosse profeta, todas as minhas palavras também seriam julgadas de acordo com essa palavra. Então você repare, por que a gente leva tão a sério o estudo da Bíblia? Se você não levar a sério, o que vai acontecer? Você vai tirar a luz da lâmpada. Você vai apagar a lâmpada. Não que ela tenha a capacidade de apagar, porque a lâmpada é o espírito, né? A luz é o óleo ali, é o espírito. Mas que você tampe a luz para outra pessoa ver. Preste atenção no que você está fazendo. Porque existe um eterno, ele tem um memorial enorme escrito diante dele. Ele sabe tudo que você fala, tudo que você pensou, eu até cogitou em pensar, tá? Beleza. Vou até pegar uma frase emprestada aqui do Namira, né? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de te responder. Beleza? Até o próximo vídeo aí.